Olá! A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai realizar um seminário para discutir o papel do ativismo judicial dentro dos princípios democráticos. Grosso modo, podemos chamar de ativismo os atos de juízes que, em suas decisões, no intento de concretizar valores e objetivos constitucionais, vão além do texto expresso da Constituição ou da legislação. Essa ação pode invadir o espaço dos poderes legislativo e judiciário. Para a gente entender um pouco dessa questão, vamos conversar com o presidente da CCJ, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. Por que vocês escolheram abordar agora essa questão, deputado? Tem algum? Na verdade, é o segundo seminário que a gente propôs na comissão, porque a gente pretende, com a comissão, ajudar a fortalecer a democracia no Brasil. Então, nós realizamos um que era sobre o papel das Forças Armadas. Realmente, o artigo 142 autoriza as Forças Armadas a serem poder moderador ou não? Eu acho que não. É por isso, inclusive, que eu patrocino uma emenda para alterar esse artigo, que é um resquício ainda da ditadura militar. E o segundo seminário, esse agora no dia 6, para discutir isso que está sendo chamado de ativismo judicial, que para alguns é motivo de alegria, para outros é motivo de indignação. Ou seja, no caso da omissão do legislativo, cabe ao judiciário fazer leis, entre aspas, pode o legislativo interferir na dinâmica do Supremo Tribunal Federal? Então, esse é o debate que será feito, resumidamente, e para o qual nós convidamos 5 juristas de posições diferentes, para que haja realmente debate, e para esclarecer essa questão, até onde vai a competência de um, onde vai a competência de outro, e as pessoas aí apresentarem suas opiniões, inclusive com a participação do público externo. Tem maneiras de se inscrever, acho que depois vai ter até um QR Code aí para as pessoas poderem se inscrever. Para as pessoas terem acesso a isso. E isso ganhou uma atualidade muito grande com essa última votação no Senado, que restringe decisões monocráticas, ou seja, decisões individuais de juízes do Supremo. E uma outra medida que se anuncia, que é de fixar mandatos para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E agora também aguça mais ainda essa polêmica a indicação do ministro Flávio Dino para um posto no Supremo Tribunal Federal. Pois é, o senhor citou uma questão aí que é sempre o que é o argumento mais utilizado pelos juristas para justificar esse avanço do judiciário. Não é a palavra avanço talvez seja ruim, mas essas decisões do judiciário que, por vezes, tomam decisões que seriam legislativas, quer dizer, a omissão do legislativo. Tem alguns temas que rolam aqui no Congresso por décadas. É sempre uma opção política, né, não fazê-lo. E o judiciário toma a decisão. Como é que o senhor vê essa questão? Não, primeiro eu acho do que... ponto de vista do... eu vejo a necessidade de uma reforma geral no país, do sistema de justiça no país, como em outras áreas também. Por isso é que eu tenho defendido sempre a necessidade, não hoje, mas no médio prazo, de uma Assembleia Nacional Constituinte. A nossa Constituição, que já tem 45 anos, já teve mais de 100 emendas, ela precisa criar um novo estatuto para questões como essas. Por exemplo, os juízes podem tomar decisões individuais no Supremo? Em certo ponto, sim. Por exemplo, o habeas corpus, que é um direito fundamental, é uma decisão monocrática. Então, quando uma decisão monocrática me interessa, eu acho boa. Quando me contraria, eu acho que ele não poderia tomar decisões monocráticas. E houve uma limitação muito pequena. Por exemplo, queriam interferir no tempo do pedido de vistas que cada juiz pode ter. Na verdade, o Supremo já havia tomado uma decisão que encurta o tempo de pedido de vistas. E o projeto aqui era um tempo até maior, tanto que eles retiraram do processo. E são decisões individuais que não pode, por exemplo, revogar decisões do presidente da República, por exemplo, ou do presidente da Câmara dos Deputados, liminarmente com um voto. Então, eu acho que são limitações perfeitamente compatíveis,
que ganhou dimensão política porque era uma PEC, uma emenda constitucional, que vinha da época do ex-presidente. Então, os adeptos do ex-presidente falaram, conseguimos uma grande vitória porque o Supremo Tribunal Federal vem exacerbando, vem interferindo em tudo, quer mandar no país. Então, criou um debate político em torno disso. E aqui é o palco da política, né? As pessoas, não podemos discutir, isso aí é uma decisão técnica. Não existe. E o Supremo, às vezes, se manifesta, deputado, por provocação de partidos ou de políticos, se manifesta dizendo, nós não podemos, isso é uma decisão interna corporis, né? O Congresso é que tem que decidir. Esse tipo de decisão sobre extensão de decisões individuais, sobre prazos, isso não é interna corporis do Congresso, então, do STF? Mas veja, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não instalava uma CPI, embora tivesse todos os requisitos apresentados, o Supremo Federal obrigou o presidente do Senado a instalar a CPI. Em outros momentos, a Câmara ou o Senado sofre algum tipo de injunção por parte de um deputado ou um senador, o Supremo fala, não vou incidir nessa questão porque é uma questão interna corporis. Então, tem decisão para os dois lados. Então, essa questão da provocação por parte de políticos e partidos, a questão da judicialização, o senhor acha, essa questão primeiro se vai ser abordada, e o senhor acha que existe uma solução para isso? Porque isso é uma arma muito forte, uma arma política, sobretudo dos partidos minoritários, para conseguir interferir mesmo no poder de decisão. Aqui a gente tem grandes maiorias, né, no Congresso. Então, você tem a judicialização da política, e você tem também a politização da justiça, né? Tem os dois lados. E tem uma ideia que foi expressada pelo presidente da Câmara e teve uma rejeição, que era restringir as possibilidades de proposição de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação de descumprimento de preceito fundamental. Os partidos políticos podem propor isso, então estavam querendo restringir a um partido que tivesse X deputados, por exemplo. Então, os partidos que têm menos deputados já protestaram, falaram, não. E não são só os partidos políticos. A OAB pode propor isso também. Então, restringir esse tipo de iniciativa junto ao Supremo Federal é um desmerecimento, uma redução do próprio processo democrático, né? O senhor acha que nessa discussão pode haver uma diminuição da independência dos poderes? Não. Veja, os poderes eles são independentes e devem ser harmônicos entre si. Quem baliza isso nunca vai ser só a lei ou só a Constituição. É o jogo político, é a correlação de forças. Lembro que muitas vezes a interpretação de uma lei e uma decisão do judiciário está sempre também pautado pela correlação de forças. Veja, um exemplo. O próprio ministro Gilmar Mendes, que por uma decisão individual impediu que o presidente Lula fosse ministro da ex-presidente Dilma, é o que desmanchou a farsa da Operação Lava Jato, quando tomou conhecimento da parcialidade do juiz Sérgio Moro e de todos aqueles procuradores que fizeram uma lambança danada lá no Paraná, depois das gravações do hacker e da divulgação da manipulação através do Intercept. Trabalho jornalístico que merece toda a nossa admiração. Deputado, eu agradeço a sua presença. Lembrando, o seminário é dia 6. Isso. Bom, e você que quiser se inscrever para participar dessa discussão, é só apontar o seu celular para esse QR Code que a gente está colocando aqui. Esse Palavra Aberta termina aqui. E se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página câmara.leg.br ou no canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.